na casa do Pai, irmãos, o Senhor tem nos abençoado e nos dado o privilégio de nos reunir mais uma vez com os seus filhos na sua casa. Que coisa maravilhosa. Paz do Senhor a todos, amados. Que coisa boa. O Senhor tem uma palavra de bênção para a sua vida nessa noite. Quantos têm desejo de prosperar aqui, de crescer, de ser abundante no Senhor, de ter uma vida abençoada, próspera em tudo? Quantos têm esse desejo aí? Então fala para o seu irmão, Deus vai falar com você aqui nessa noite, no nome de Jesus. Nós cantamos sobre isso, né? Para que ele estivesse falando, e ele vai falar. Ele já está falando conosco, e vai continuar falando. Mas antes eu queria que você mais uma vez orasse, falando com o Senhor, entregando sua vida, o seu coração, para que o Espírito Santo venha ter liberdade, né? Para poder falar com cada um de nós. Senhor, nós te bendizemos por este encontro tão maravilhoso. Senhor, mais nada, ó Deus, teria sentido se a tua presença já nos pudesse aquecer os nossos corações, e nós já podemos senti-lo, ó Deus, nessa noite. Nós já podemos ser edificados pelo agir do Senhor, pela manifestação do teu poder aqui neste lugar. Senhor, mas nós precisamos da instrução da tua palavra, precisamos ser lavados, e o Senhor nos garantiu que o Senhor estaria sempre nos lavando, nos purificando com a água pela lavagem da palavra. E nós estamos certos de que a palavra do Senhor continua tirando toda a impureza, toda a poeira dos nossos pés, toda a dúvida do nosso coração, Senhor. E por isso nós nos alegramos da tua presença e pedimos que o Senhor continue ministrando sobre nossas vidas, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém? Então abra a sua Bíblia, já que você quer ser abençoado. Deus me orientou a falar com você sobre um tema muito importante, sobre as suas finanças. Como vai as suas finanças, hein? Como vai? Responda para você mesmo aí, tá? Então vamos lá para Malaquias 3:10. Você pode glorificar a Deus já? Já pode se alegrar já? O Senhor quer me prosperar, o Senhor quer me abençoar. Esse glória a Deus pode ser mais forte, irmão, pode ser mais forte, mais animado. Quando eu ouço aqui sobre esse tema, eu já glorifico ao Senhor e agradeço a Ele. Não porque sou perfeito, mas é porque eu gosto de crescer e de melhorar e de viver os planos do Senhor. E o Senhor nos deu algumas lições que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com todos nós nessa noite e vai trazer crescimento à sua igreja. Então, a sua presença aqui é a demonstração de que Deus quer abençoar a sua vida. Por isso que eu estou falando, você já vai se alegrando, irmãos. Já vai se alegrando. E aquele que não veio, pastor, depois você pega o link do culto e manda para ele, para abençoar a vida dele também, no nome de Jesus. Então vamos lá. Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Coloca agora, por gentileza, Mateus 6:21. Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Tome seus lugares. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sei que nós já sabemos o princípio fundamental dessa palavra, a essência, mas nós precisamos aplicá-la de acordo com aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Então, nós vemos que muitos tratam, né, a questão do dinheiro como algo apenas natural, mas a Bíblia revela que ele é profundamente também espiritual. Nós vamos ver nessa palavra. O dinheiro revela prioridade, senhorio, fidelidade. Então não é apenas recurso, mas também a relação. Fala de um relacionamento. Eu já quero pedir ao pastor Celso, por gentileza, a nossa mídia, para colocar já o primeiro tópico, que diz o seguinte. Vamos lá? O dízimo é um princípio de
aliança. Então, todos nós sabemos também que ele foi instituído, que ele foi praticado, na verdade, bem antes da instituição da lei, dos mandamentos que o Senhor deu ali para o seu povo, aproximadamente 600 anos antes, né? E ele foi praticado por Abraão, e nós vemos isso em Gênesis 14 e 20, a afirmação disso, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A quem? A Melquisedeque. Depois dele voltar da batalha e ser vitorioso, ele percebeu, ele teve convicção de que Deus havia dado a vitória a ele, e ele foi grato. Então pegou os despojos e honrou o Senhor com aquilo que ele tinha adquirido. A gente vê também Jacó fazendo a sua aliança com Deus, dizendo que sobre tudo que o Senhor confiasse a ele, tudo que o Senhor me der, eu vou honrar o Senhor com o dízimo de retribuição, de reconhecimento. Então o dízimo fala desse reconhecimento de quem é dono de tudo, né? E ele nasce no coração de quem reconhece a Deus como o seu Senhor. Esse texto mostra isso. Então não tinha nenhum mandamento, a lei, mas eles já haviam entregado as suas vidas ao Senhor, o senhorio de Deus, e eles prontamente, então, eles já se dispuseram, eles já se movimentaram nesse objetivo, de poder honrar a Deus através dessa parte importante aqui, que fala do dízimo. Segundo, vamos lá, o dízimo revela quem governa, então, a partir disso, né? Quem governa o nosso coração, quem governa o seu coração. Isso aqui é muito nítido, irmãos, na palavra de Deus, e nós vamos ver isso aqui. Então não é apenas sobre a questão financeira. Malaquias 3, 7 e 8, alguns versículos antes do que nós fizemos menção aqui, fala sobre o desvio que estava acontecendo no coração do povo. Observe bem que Deus não estava falando diretamente aqui de recurso financeiro, mas estava falando do desvio do coração, e isso estava sendo percebido através de algo, entendem? Então vamos lá, 7 e 8 diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Olha onde Deus está levando o povo. E não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Então vamos consertar essa relação aqui. Vamos consertar essa aliança. O negócio está desandado, né? Diz o Senhor dos exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar para o Senhor? E o Senhor prontamente já fala: vocês, uma demonstração clara. Então eu considero o seguinte, nesse ponto aqui, que o dízimo, a execução, né, a entrega dele ou não, é meio como que a ponta do iceberg. O que você vê é parte muito pequena daquilo que está no coração. Vocês estão compreendendo? Na verdade, a ponta do iceberg, ela está apenas sinalizando algo muito maior. Então, esse texto aqui nos deixa muito claro sobre essa sinalização que o dízimo possibilita para aferir o nosso coração. Por isso que o tema dessa palavra diz que dízimo, a prova do coração. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Dízimo, a prova do coração. Então ele vai estar provando aqui. Por isso nós lemos em Mateus 6 e 21, né? Onde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Então não é sobre ter que pagar o dízimo, mas sobre o privilégio e a oportunidade de o fazê-lo. Nós devemos ter essa leitura, irmãos, ter esse entendimento. Não é só a questão que eu acho que deveria pautar o aprendizado sobre o dízimo, era só a forma de nós entregar, como que eu devo proceder,
o que eu devo fazer, onde eu devo levar, era só isso, mas reconhecendo sempre esse privilégio e essa honra, apesar que eu já disse isso aqui na igreja, que o dízimo você não precisa, eu estou sentindo aqui agora um desejo muito grande de entregar o dízimo, uma alegria tremenda, com alegria, bom que seria assim, bom que se fosse assim, mas com alegria ou sem alegria, quando você deve algo, você tem que pagar ou não? Rindo ou chorando, você deve pagar ou não? Ponto final, irmãos. Não tem que estar feliz. Você pode ir lá na tesouraria até chorando. Oh, meu Deus do céu, como que eu faço com um negócio desse? Eu não estava nem querendo, mamãe, não está querendo, mas faz o que você deve fazer. O banco que você deve, às vezes você queria fazer outras coisas, não era? Mas a vida do crente, acho que deve estar um pouco acima disso aí. E o Senhor agrada-se, né, dessa disposição e dessa iniciativa própria de poder honrar o Senhor. E aí é por isso que o Senhor disse que não servir a Deus e às riquezas. O dinheiro sempre disputa lugar de Deus, irmãos, ou com o Senhor. O dinheiro sempre disputou. E ele tenta, né, guardar, ele tenta segurar, travar o nosso coração. Então o dízimo é um posicionamento espiritual, nós vamos ver isso nessa palavra. É declarar: Deus é o meu Senhor e não o dinheiro. Deus é o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Então nós falamos de coração e tesouro. Se alguém quer descobrir o que é importante para você, basta olhar onde você está investindo o seu dinheiro. Vai falar daquilo que é relevante. Você é alguém que investe na sua família? Que investe num tempo de qualidade? Pastor Carlos? Com a família, com a esposa. Você investe na beleza da esposa. Diz que não existe esposa feia, né? Tem barata, né? Tem esposa. Então, a esposa linda é a mais cara. E isso não fala de gasto, isso fala de investimento. Então, onde você gasta o seu dinheiro, onde você gasta o seu tempo, onde você gasta as suas habilidades, demonstra a importância das coisas na sua vida. Quem controla o seu dinheiro revela quem dirige a sua vida. É a mulher que está controlando o dinheiro? Lá, 100%? É ela que está dirigindo a sua vida. Mas, amém. Imagine um trono com apenas um lugar. Ou Deus está sentado nele, ou o amor, ou a nossa avareza vai estar sentado nesse trono. Só tem um lugar, irmãos. E se não existe dois senhores no mesmo lugar, só existe um trono. Por isso que o próprio Senhor Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e a Mamon. É por isso que quando eu afirmo que nós não podemos colocar pessoas que ainda não aprenderam a lidar com recurso financeiro, à luz da palavra de Deus, em posições de liderança, para poder ser referência para outros. Alguns às vezes até acham um pouco assim radical, mas não é na questão financeira em si, é porque eu sei que o coração ainda não está preparado para poder fazer esse papel. É isso que a Bíblia, que a palavra nos fala aqui em diversos pontos, né? É exatamente isso. Então o dízimo é uma das demonstrações que o seu coração é alinhado, é uma delas, né? Não é tudo isso, mas é uma das demonstrações. O que eu disse? É uma ponta do iceberg que sinaliza muita coisa além do que você está vendo. Muita coisa, tem muita coisa ali por baixo que às vezes nós não estamos vendo. Terceiro lugar, coloque na tela por gentileza. Eu quero que você leia no 1, 2, 3, lá bem forte. Não de sobra. Então ele é um ato de fé. Pastor, mas não dá, não sobra. Mas não é isso, nunca vai dar certo. Esse princípio não funciona com esse tipo de entendimento. Não vai dar certo.
Provérbios 3:9 diz que honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas. Eu falei sobre isso aqui, mas é muito importante, tem muita gente que não sabe, que dízimo não é apenas 10% da sua renda. Vai, pastor, vai aumentar a taxa? Não, não é apenas 10%, é o primeiro 10% da sua renda. Vocês estão entendendo? E ele é a parte prioritária, e outra coisa, ele é a melhor parte também dessa renda. De vez em quando, às vezes a gente pega alguém que vendeu, né, que procura a gente, vendeu alguma propriedade e tal, e aí o volume é alto, e aí nessa venda eu peguei lá umas tramas, eu peguei um carro velho, peguei um negócio e tal, eu queria passar isso aqui como dízimo para a igreja. Fala, irmão, nós estamos aqui para receber, mas isso é o melhor da sua renda? Se for, tudo certo, está tudo em ordem, não é? Às vezes a gente quer, irmão, passar Deus para trás, não vai funcionar. Ele falou isso aqui para o povo de Israel: ó, vocês pegam e dá para o governador de vocês o que vocês estão querendo trazer para mim aqui, esses bichos aleijados aí, essas coisas, essa sobra, isso aqui, não é, isso não fala de dízimo, né? Então não é apenas a primeira parte, mas é a primeira e a melhor parte que nós devemos oferecer ao Senhor nosso Deus. E não é só de recursos, é de tudo na nossa vida, né? Então eu vi um ensinamento no livro que eu achei muito interessante. O pastor ele colocou o entendimento seguinte: que nós temos 3 níveis no ato de dar, de oferecer algo ao nosso Deus. Tem 3 níveis. O primeiro dele, o básico, o primeiro nível e o básico é o dízimo. Esse é o pré, já viu o pré-primário? Acabou, né, o pré? Mas é o primeiro nível, que infelizmente, irmãos, é duro dizer isso, mas infelizmente muitos irmãos não chegaram ao primeiro nível. É triste, eu falo isso com tristeza no meu coração, porque eu sei o que é a consequência disso, o que a pessoa deixa de desfrutar em Deus. Então por isso que eu lamento muito, mas é o primeiro nível. O segundo nível fala de ofertas. Oferta, porque a oferta é algo voluntário do nosso coração, fala do voluntariado. E o terceiro nível, pastor, mas tem um terceiro nível? Tem um terceiro nível de uma oferta extravagante, que ele coloca aqui. Uma oferta extravagante, e a gente vê muito isso na Bíblia. Quando você vê, por exemplo, Deus chegando em Salomão: Salomão, pede-me o que queres, Salomão. O que você quer na vida? Pode pedir para mim. O que você quer, Salomão? O que você quer que eu faça para você? Irmãos, Deus não faz uma pergunta dessa para qualquer pessoa. Ah, pastor, mas por quê? Porque muitos não estão preparados, o seu coração não está preparado para uma pergunta nesse nível, nesse terceiro nível da nossa relação de doar ao Senhor. A primeira oferta extravagante que a gente faz é a nossa mesmo, do nosso coração, do nosso ser. E se Deus tem o seu coração, se Deus tem o seu ser, irmãos, essa questão financeira, monetária, vai ser algo muito pequeno, muito, muito insignificante para você. Então o terceiro nível é esse. E aí, quando é que Deus fez isso com Salomão? A Bíblia é muito clara, no versículo anterior já fala o seguinte, que Salomão ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor Deus. Irmãos, não é o que ele deu, que ele colocou diante de Deus, não. Foi o tipo do coração que ele demonstrou a Deus. Deus olhou e falou assim: não, esse camarada, eu posso confiar algo grande na mão desse camarada. Ele não vai se corromper, tenho certeza. Ele está pronto. Agora ele tinha visto inclusive o próprio pai dele. Ele tinha visto o papai dele, Davi,
fazendo também algo extravagante, uma oferta bilionária. Segundo os cálculos aí dos estudiosos, hoje essa correção chegaria a uma oferta que Davi preparou do seu recurso pessoal para a construção do templo. Sabe quanto? Segundo esses curiosos aí, a atualização diz que chega a 21 bilhões de dólares. Você dá conta? Parece que deu um parafuso na cabeça agora. Quanto daria isso? Como diz o quanto dá isso em dinheiro? Quanto que dá isso aí em dinheiro? Quanto dá isso aí naquilo que a gente conhece aqui? Então, vai para 100 bilhões. Salomão viu o seu pai. Ele já tinha aprendido dentro de casa a ter esse coração e fazer essa oferta extravagante, como Abraão, não é só recurso financeiro, como Abraão fez a oferta do seu filho, a entrega do seu filho Isaac, e tantas outras ofertas que a gente conhece e vê na Bíblia nesse nível. E aí o Senhor pergunta para esse povo, vê como que Deus trabalhou após essa demonstração de Abraão, como que foi a relação de Deus com ele. É bom a gente observar isso, irmãos. Aí a gente fica olhando o outro irmão, Senhor, mas eu quero, Senhor, como eu queria, Senhor, poder ofertar 100 mil reais, Senhor, para a obra missionária, mas você pode ofertar 10 reais na oferta. Deus vai confiar 100 mil para você, sabe quando? Fala aí, irmão, fala. Deixa eu ouvir. Nunca. Ele não vai. Falou, o quê? Ele, olha lá, pode fazer. O que dá conta de fazer não faz, eu vou passar, não quer? Mel na venta de gato, um negócio assim. Não vou fazer, ele não faz. Então, nós devemos tomar cuidado. Quarto lugar. Vamos lá, vamos acelerar. Quarto lugar, me ajude aí. 1, 2, 3. Espiritual. O que nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 7 e 8, fala disso. Estava falando do relacionamento, da aliança, estava falando da prova que Deus, esse texto do versículo 10 fala da prova, que Deus estava possibilitando o povo prová-lo, fala da provisão do Senhor, fala de muita coisa além do que era algo financeiro, e não só a questão do dízimo, mas nós, servos do Senhor Jesus Cristo, toda a nossa vida ela é espiritual. Nós estamos, não, eu sou lá na igreja, eu saí a porta, tem gente, porque ele sai da porta da igreja, você não sabe que ele é crente por nada, a conversa dele não é espiritual, a veste não é espiritual, nada é espiritual, o procedimento dele não é espiritual. Você não entende? Isso é algo que agrada o coração de Deus? Não agrada. Então a minha família é espiritual. Quem vai governar a minha casa é o Senhor meu Deus, Ele vai governar. O meu casamento é algo espiritual. A minha saúde física é algo espiritual, dádiva de Deus. Agora cabe a nós, irmãos, apenas gerir isso, administrar isso que Deus nos deu, com responsabilidade, dentro da direção, da instrução, da orientação de Deus. Então o dízimo é sobre confiança, obediência, fé. Esquece, irmão, tira o seu coração daqueles trenzinhos, daquelas notinhas, quando você vê, parece que você até é curado. Misericórdia, não precisa disso. Por isso eu falo para vocês que eu tenho dúvida sobre a fé de quem ainda não chegou a esse primeiro nível de relação com Deus. E na verdade tudo fala de algo espiritual. Na nossa vida nós não somos dicotômicos não. E teve alguém que diz de forma muito acertada, né, que nós somos o espírito, temos uma alma e estamos num corpo. Então tudo é consagrado ao Senhor nosso Deus. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando com você? Para de dar cotovelado no irmão e diz, glória a Deus, fala Jeová comigo, tá? Amém? Tudo certo? Quinto e penúltimo lugar, vamos lá, leia comigo. 1, 2, 3, põe na tela por gentileza, vamos lá, 1, 2, 3. O dízimo
abre espaço para a ação de Deus. Ele falou: abrirei as janelas do céu. Olha só o que vai acontecer. E vou derramar, irmão, não vou dar uma coisinha fracionada, não. Vou derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente. Meu Deus do céu. Que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Não vai caber, irmãos. Vai sobrepor as suas necessidades. O que Deus está prometendo é isso. Vai além das suas necessidades, né? Então Deus promete que provisão, cuidado, proteção, tudo nessa palavra aqui. Então destrava o espaço. Sexto e último lugar, coloca lá por gentileza. Leia comigo, 1, 2, 3. O dízimo. Fala para o irmão que está do lado. Não, você não está lendo. Vamos ler todo mundo junto. Vamos lá, 1, 2, 3. O dízimo. Fidelidade. Glória a Deus. É a forma que Deus usou. E é interessante que Ele usa, irmãos. Você vê que Deus não... o interesse dele de questão financeira é zero. Que o Jesus, o que ele fez? Quem que ele pôs? Para poder ser o tesoureiro dele. Quem que ele colocou para ser o tesoureiro? O ladrão. Ele estava tão preocupado com o dinheiro que ele colocou o ladrão para poder lidar com as finanças do seu ministério. Ele conhecia o coração de Judas ou não? Mas ele queria dar uma oportunidade de mudança para Judas. Judas, a sua fraqueza é essa. Eu preciso que você aprenda, Judas. Mude, tire essa avareza do seu coração, Judas. Eu preciso que você reconheça e seja fiel. Infelizmente ele não quis aprender. Mas para você ver tanto que Jesus estava preocupado com o recurso financeiro. Não, se Judas desviar esse dinheiro, a obra vai parar. Se eu não pagar o dízimo, a igreja... tem gente, irmão, que ele quer punir o pastor, ele está contra o pastor, o dirigente e tal. A primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Vou reter o dízimo, porque eu quero ver. Eu vou segurar o dízimo e aí eles vão arrancar o pastor daqui. Tá? Aí alguns tentavam fazer isso na fama e eles viram que não dá certo, porque quem coloca pastor, quem tira pastor é o mesmo que coloca, e só sai na hora que ele determinar, entende? Não sou eu, não é nenhum dos obreiros aí. Então, e eu lembrei disso aqui, quando as minhas filhas eram pequenas, eu usei essa mesma prova que Deus usa com todos nós. Nós usamos, eu mais a pastora Beire. Nós criamos uma mesada, e o objetivo dessa mesada, elas precisavam de mesada? Precisava não. Nós dávamos tudo, roupa e tal, e pagava colégio, tudo, toda necessidade. Mas eu falei com ele, vamos instituir uma mesada para as meninas. Aí ela tal, entendeu, era até algo em torno de 300, 400 reais, parece, não era? Nós começamos. E aí, mas o que era o meu objetivo principal? O mesmo que Deus tem o seu objetivo também nessa prova, nesse teste. Eu queria mais ensiná-las a ter o seu compromisso, a sua aliança com Deus. Aí nós começamos a passar e tal. E passou alguns meses, eu fiz questão de olhar no relatório. A igreja precisava daqueles 30 reais delas, dos 40 reais. Não precisava. Ou precisava, né? Era importante, mas não, a igreja sobreviveria, deixa eu mudar essa palavra assim, né? Sem aquilo lá, naturalmente, tá? Que qualquer R$1 é importante. Vamos corrigir essa fala aqui. Mas a igreja passaria muito bem, mas para elas, irmãos, eu sabia que faria toda a diferença, irmãos, na vida delas, tanto naquele momento quanto no futuro da vida delas. E eu já quero abrir um parênteses aqui. Como nós estamos, quais são os valores que nós estamos passando para os nossos filhos? O que nós estamos ensinando para eles que é importante?
Entende? Mostrar para eles que essa aliança que eles têm com Deus passa por essa prova, por esse teste que o Senhor está fazendo. E por algumas vezes eu sentei com elas, nós sentamos com elas, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não estou vendo o nome de vocês lá, tal, lá no lugar, assim, assim. Lembra que o papai ensinou para vocês? Assim, 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 assim. E elas aprenderam, irmãos, elas aprenderam a desejar, amar, a honrar ao Senhor Deus. E aí, a partir disso, nós temos visto Deus recebendo o ato diretamente delas, ato de fé. Dentro desse propósito também de fidelidade que o Senhor nos testa, o dízimo, Malaquias 3 diz que é de todos, trazei todos. De vez em quando nós nos pegamos, né? Assim, eu paguei o dízimo do salário e tal, mas e daquela outra renda que eu tive durante o mês? Não, aquilo lá é outra coisa. Aquele presente lá, não, aquilo lá foi outra coisa. Foi outra coisa, não. Irmãos, deixa eu falar um negócio com muito amor e temor no meu coração. A Bíblia fala todos. Todo é o quê? Todo é o quê, igreja? É tudo. Tudo. Se eu trago parcialmente, a minha oferta, o meu dízimo não é recebido. Então o melhor que eu faço com ele é o quê? É gastar ele, irmão, lá na pizzaria. Eu estou falando com muita sinceridade do coração. Não, mas eu ganhava 2.000, eu pagava R$200, era mais fácil. Agora eu ganhei 20, tenho que pagar 2 pilão. Agora eu ganhei, rapaz, o negócio lá rendeu demais, entrou o lucro tal, foi 1 milhão. Como que eu vou levar? Para que eu vou levar 100 mil para a igreja, gente? O que a igreja vai fazer com isso? Vocês estão compreendendo? Só que na hora que eu fiz o levantamento, que eu fiz, o Senhor sabe de tudo, irmãos. Na hora que eu fiz todos os cálculos e tal, e eu vi lá, saldo líquido, R$1 milhão. Já foi fotografado, irmão, pelo céu. Se eu trouxer, quanto que é 9%? 90, né? Se eu trouxer 90, talvez vai alegrar, né? Vai atender, vai parecer que vai resolver alguma situação, mas o Senhor não recebeu. Não recebeu. Estava com o pastor essa semana e pastor, mas é muito difícil, porque eu tenho uma fração ali e tal. Falei, mas você sabe quanto você ganhou daquelas frações, não sabe? Sim, pois é, pronto, é só você tirar 10% disso aí, irmão. Para de conversa fiada. Para de querer enganar você mesmo. Você está querendo enganar você mesmo? Entende? É só você pegar as frações e tal, pronto, e não vai ter problema nenhum, né? Então o valor não impressiona Deus, mas a sua fidelidade vai tocar o coração de Deus. A sua fidelidade. R$10, trouxe R$1. O Senhor vai agradar da sua fidelidade e vai honrar a sua fé. Lucas 16, 10 a 13 diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fosseis fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Aquilo que eu disse, se você não alcançou o primeiro nível, lembra lá do primeiro nível, se você não alcançou o primeiro nível, você vai fazer o segundo, terceiro, não vai. Agora, graças a Deus, a maioria dos que chegam no primeiro nível, eles alcançam o segundo nível, passa depois para o terceiro, e vive uma vida abundante no Senhor. Cadê o glória a Deus aí? Me ajuda. Parece que vocês queriam dar glória a Deus, a fé não alcançou, né? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Por quê? Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis. Então, olha só. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras?
As riquezas injustas, irmãos, as pequenas que são faladas aqui, exatamente as questões pequenas que nós falamos aqui, do dízimo. Essas questões, quais são as verdadeiras riquezas? As maiores riquezas são as pessoas. É você ver alguém que você ama sendo resgatado pelo poder do evangelho da salvação. Você vê essas pessoas que você ama crescendo no seu relacionamento com Deus. Essas são as maiores riquezas. É você ver você sendo usado por Deus para realizar o sobrenatural, você ser bênção, você exercitar os dons que Deus te deu. Essas são as maiores, as verdadeiras riquezas que o Senhor está falando aqui na sua palavra. Essas são as maiores. Então vamos colocar o coração nessas maiores. E nós estamos sendo testados, irmãos, constantemente. Nesse instante agora nós estamos sendo testados por Deus. E nós precisamos pedir a misericórdia do Senhor, para que nós não sejamos reprovados. Você pode ficar de pé comigo, por gentileza? As verdadeiras riquezas que devem encher, não é? Estar no nosso coração. Então, não é sobre o que você tem, é sobre como você responde o que Ele te confiou. É nós entendermos sempre que aquilo que está na minha mão, aquilo que está na sua mão, veio tudo do Senhor Deus. Mas é tão simples a gente entender isso, né? Se hoje eu estou aqui, se eu estou respirando, é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, a graça dEle. Se Ele está dando sustento para a nossa vida, é porque Ele quis. Por isso tem um pastor que ele disse o seguinte, pastor Richard Foster, ele disse que nos nossos bens deveria ter uma etiqueta escrito, né? Dado por Deus, prioridade de Deus, para ser usado para os propósitos de Deus. Então foi dado por Ele. A prioridade é do Senhor nosso Deus, e vai ser usado para o propósito do Senhor nosso Deus. Mas agora nós queremos convidar você que ainda não entregou a sua vida ao senhorio de Cristo. Pastor, mas se eu entregar minha vida a Cristo, eu tenho que pagar o dízimo? Não. Você vai ter a oportunidade de pagar o dízimo. Você vai ter o privilégio. O Espírito Santo vai colocar o desejo no seu coração. Não é você que tem que fazer. É Ele que vai gerar o desejo no seu coração. Eu tenho que me batizar? Você não tem que batizar. Você, o Espírito Santo, através da salvação que você vai receber em Cristo Jesus, o próximo passo que virá no seu coração é o desejo por se batizar. É uma sequência. Agora, a primeira coisa que você precisa fazer, se você não fez ainda, se tem alguém nessa condição aqui, é vir entregar a sua vida a Cristo Jesus. Pastor, mas eu falei de dinheiro hoje. Isso, não falei de dinheiro, eu falei de aliança. Eu falei de aliança, de entrega, de viver os propósitos, os projetos de Deus para a sua vida. E é isso que eu estou te chamando para você fazer agora. Vir entregar a sua vida a Cristo, vir reconciliar com o Senhor Jesus. Saia do seu lugar e vem à frente, nós vamos orar por você. Quem vai te dar a condição de você ser fiel no dízimo é o Senhor Jesus. Quem vai te dar a condição para você ser um contribuinte extravagante é o Senhor Jesus. Ele vai trabalhar na sua fé, no seu coração. Mas venha entregar a sua vida a Cristo. Você que não fez isso, venha nesse momento. Onde está a primeira pessoa? Que no culto de terça-feira, dia 5 de maio, eu nasci de novo. Nasci agora em Cristo Jesus, o meu Senhor. Vem à frente, nós estaremos orando por você. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor.
Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Tem alguém, algum visitante aqui nessa noite que precisa tomar essa decisão? Nós estamos aguardando para você fazer a sua aliança com o Senhor, trazer sentido verdadeiro, né? Trazer um significado para a sua vida, para os seus projetos pessoais. A gente passa a colocar tudo na direção, na instrução do Senhor, e ainda, por fim, a vida eterna com o nosso Pai. Se não tem, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa palavra que o Senhor tem falado com todos nós. Você tem uma palavra de gratidão a Deus aí, nesse momento? Senhor, nós te bendizemos. Obrigado, Espírito Santo, que a Tua palavra tem, Senhor, guardado o nosso coração. A Tua palavra tem nos instruído, Pai. Nós nos alegramos nessa noite pelo cuidado do Senhor. O Senhor tem nos confrontado para crescimento, Senhor. Senhor, o Senhor tem nos instruído para um caminho de bênção. E nós queremos continuar, Senhor, seguindo no propósito do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor, agradando o coração do Senhor, e que nós possamos servir ao Senhor com tudo que o Senhor tem nos confiado, Pai. Nós pedimos a Deus que a bênção do Senhor seja sobre a vida de toda a Tua igreja. Aumente a fé, Senhor, abra o entendimento de cada um de nós, de todos nós, Senhor, para que possamos compreender e viver, Senhor, o querer do Senhor, viver, Pai amado, os desígnios do Senhor. Senhor, que a nossa família seja próspera, seja abençoada na terra, Senhor. O Senhor nos disse verdadeiramente ouvir ao Senhor os mandamentos seus, obedecer. O Senhor estaria exaltando, estaria colocando uma posição de destaque, de bênção. E nós cremos, ó Deus, e nós tomamos posse, nos apropriamos da Tua palavra, Senhor. Confirma, ó Deus, a Tua bênção na vida do Teu povo, no nome de Jesus. Amém.